Eu gostaria que vocês vissem comigo algumas questões, por exemplo, Neemias. A Bíblia Sagrada fala logo no capítulo 1, no versículo 4, que Neemias estava preocupado, recebeu informações a respeito de Jerusalém, e viu que a situação era uma situação de dor, era uma situação de tristeza, era uma situação que parecia irreparável. A Bíblia Sagrada nos fala, e o profeta Jeremias, na minha opinião, é o que fala mais destrinchadamente sobre o assunto, que por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da desobediência, e Deus falando, olha, há de se consertar, olha a oportunidade que eu estou dando, olha, é preciso verificar essa situação, não está boa, mudem, porque senão coisas ruins vão acontecer e vocês vão chorar. Não havendo conserto, vocês podem verificar no capítulo 52 do profeta Jeremias, que ali vocês vão entender o que aconteceu. A Bíblia fala que Nabucodonosor foi à cidade de Jerusalém, ele destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu os muros da cidade, destruiu o templo de Salomão, o verdadeiro, e ainda levou pessoas para escravizar na Babilônia. E foi nessa situação que Jeremias recebeu informações a respeito da sua terra, recebeu informações a respeito do seu povo, recebeu informações a respeito da sua cidade, do templo de Deus, da cidade de Deus, e a Bíblia fala que ele chorou, que ele ficou, sabe quando se fica moado? Ele chorou porque a situação era ruim, a situação era inviável. Isso aconteceu por aproximadamente 586 a.C. O pecado do povo levou à destruição da cidade, levou à destruição do templo, que é a representatividade de Deus, levou pessoas à escravidão, já estavam livres há tanto tempo, voltaram uma vez mais a ser escravizadas, foram levadas à força, isso é chamado de foram exiladas. E nessa situação inviável, nessa situação que foi criada porque o homem não quis dar atenção ao que Deus estava falando, a Bíblia Sagrada deflagra esse choro profundo de Neemias. Um dia, meus irmãos, já no Novo Testamento, um homem, na minha opinião, muito animado, às vezes até meio precipitado, em nossos dias podemos dizer que até às vezes meio que entrão. Ele basicamente dizia ao Senhor Jesus, olha, contigo não tem negócio, deixa, pode ficar sossegado que eu estou aqui, ninguém toca no Senhor não, eu estou aqui, pode ficar sossegado, porque enquanto eu estiver aqui, Jesus falou para ele, olha, você vai me negar, antes que o galo cante, 3 vezes, a Bíblia relata isso em alguns evangelhos, e a Bíblia Sagrada fala que assim foi. Quando a coisa apertou, veio a primeira vez, estava com ele não. Segunda vez, mas parece, não. A terceira vez, estava assim. A Bíblia fala que ele abriu a boca e soltou todo tipo de impropérios. Soltou todo tipo de palavras que eu não poderia falar nesse microfone. Ficou nervoso, tentou justificar de uma forma, não, eu vou falar aqui umas palavras que ninguém quer ouvir, que ninguém diria, e já vão ver que eu não estava com ele, afinal de contas ele é santo. Entenderam a situação? A Bíblia Sagrada fala que diante da terceira negativa desse homem chamado Pedro, foi restituído depois, foi um grande homem de Deus depois, mas nessa circunstância a Bíblia Sagrada nos fala que o galo cantou, e Pedro então chorou amargamente. São as coisas, meus irmãos, que nós estamos colocando diante de vocês, porque muitos de vocês, na verdade muitos de nós, eu me coloco no meio às vezes, muitas lágrimas, muito choro poderia ser evitado se nós evitássemos algumas situações que contrariam a vontade de Deus. E é preciso tirar um dia ou outro para falar sobre isso. Nós temos que lutar, combater. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, e nós entendemos que isso cabe a nós, que nós devemos combater contra o pecado até mesmo até a morte.
resistir até o sangue lutando contra o pecado. Recentemente nós conversamos numa conversa informal a respeito da situação que Deus colocou para o primeiro assassino. A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que o primeiro assassino encheu-se o seu coração de indignação porque Deus aceitou o sacrifício do seu irmão. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, vendo a ira no coração do primeiro assassino, Deus foi claro e falou com ele: eis que o pecado jaz à porta da sua casa, ou seja, eis que o pecado jaz à porta do seu coração, e cabe a você dominá-lo. Cabe a você dizer sim ou não às atitudes que você está premeditando no seu coração. Cabe a nós, temos de tomar para nós essas palavras. Se nós queremos parar com o com o choro de dor, se nós queremos parar com a situação de estarmos chorando pelo medo, pelas consequências de nossos próprios erros, nós temos de parar com o pecado. Nós temos de entender que cabe a nós resistir, que cabe a nós decidir se pecamos ou não. Eu sei, meus irmãos, que em muitas ocasiões, não é que nós estejamos tentando exagerar ou criar uma situação para as pessoas acharem graça, não é isso, mas acontece que nós nos acostumamos, tudo que acontece de errado na nossa vida, que nós praticamos, nós nos acostumamos a dizer: Satanás, foi o diabo, porque é o diabo daqui, é o diabo dali. O diabo pode, meus irmãos, sim, abrir, eu diria, situações para que você peque. Aliás, o diabo ele vem para isso mesmo, para fazer você pecar, e nós não ignoramos os ardis de Satanás. E a Bíblia fala que Jesus se manifestou para acabar com as obras do diabo, não é verdade? Mas não, Satanás, eu quero dizer a você que o inimigo até pode colocar tropeço diante de você. Eu posso dizer a você que o diabo até pode criar uma situação horrível para você errar ou pecar ou cair. Mas se nós pudéssemos culpar Satanás por todos os nossos erros grosseiros da vida, certamente não seria justo o juízo que Deus haverá de realizar. Porque se a culpa é dele, que pague ele pela culpa e não nós. E é evidente que apesar de todas as aberturas para o pecado que o inimigo pode nos dar, a última decisão sempre será nossa. E o pecado jaz sim à porta do nosso coração, da nossa vida, mas cabe a nós dizer sim ou dizer não. E a igreja está acostumada a culpar alguém, o povo está acostumado a culpar alguém, e o choro não cessa. Estamos acostumados a achar desculpa para tudo, e o choro não cessa. E para cessar o choro, é preciso parar, analisar, reagir e vencer o pecado. O pecado, meus irmãos, se espalhou de tal forma que é inacreditável os locais em que nós podemos ver coisas absurdas que nunca poderiam estar acontecendo. É tanta modalidade e criatividade para se criar. Quem é que diria, por exemplo, nos tempos em que nós acabamos de ler o versículo de Juízes, quem é que diria que num tempo como o tempo dos Juízes, alguém iria imaginar um dia que alguém poderia inventar uma máquina, que você poderia abrir páginas na sua casa para ver coisas que não são agradáveis a Deus? É evidente que a máquina é neutra, nós é que usamos da forma que nós queremos usar, não é verdade? Mas quem é que poderia imaginar que haveria a criatividade do ser humano de criar tantos caminhos que deveriam ser para o bem, e nós desvirtuarmos esses caminhos e utilizarmos para o mal, e depois ainda falarmos: não, foi o diabo, foi Satanás. Vocês se lembram de Judas Iscariotes? Quando ele foi trair o Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus falou para ele: amigo, a que vieste? Era um homem de confiança, a quem você entrega as questões financeiras da sua casa ou do seu negócio? A uma pessoa de confiança, a uma pessoa que você julga inteligente para tal. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Mas quando caiu em si, diz a Bíblia que o diabo entrou nele, né?
Até então o diabo estava meio por fora assim, só induzindo. Aí o diabo entrou nele. Mas quando caiu em si e verificou o tamanho do erro que havia cometido, o tamanho do pecado que havia cometido, a Bíblia Sagrada nos diz que ele tirou, antes de tirar a sua própria vida, chorou de uma forma inexplicável, poderia dizer. Se você quer vencer o choro, vença o pecado. Vença o pecado. Não quero que você questione a popularidade dessa mensagem, mas quero que você questione o poder dessa mensagem. Porque essa palavra pode mudar e transformar a sua vida. De mais a mais, meus irmãos, quando pecamos, ou publicamente ou escondido, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Nós não podemos continuar apunhalando o nosso próprio coração, colocando a culpa no diabo, sabendo que a culpa não é dele, em muitos casos a culpa é nossa. Não podemos continuar expressando de uma forma hipócrita e mentirosa uma alegria que na verdade não existe, porque somos tristes, somos temerosos, porque infelizmente nós somos escravos do pecado e choramos de medo, choramos por situações que nós sabemos que não poderíamos controlar se não fosse a misericórdia de Deus. É hora de vencer o pecado. É popular essa mensagem, sim. Essa palavra é palavra de Deus, sim. Ainda mais, meus irmãos, dentro de um século tão desfigurado que nós estamos vivendo. O texto que eu trouxe para vocês não foi por acaso. Eu não posso fazer, meus irmãos, a leitura completa de tudo que eu gostaria, mas eu quero trazer a vocês, dentro das questões que mais produzem pecado no planeta, quero apresentar a vocês o capítulo 19 e 20 e o início do capítulo 21 do livro de Juízes. A falta de esperança nos faz chorar. Eu não posso ler tudo, meus irmãos, mas eu explico para vocês a história. A Bíblia Sagrada diz que havia um homem, um levita, na montanha de Efraim, que tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Capítulo 19, versículo 1 e 2. Eu não vou falar mais concubina, vou falar sua mulher. Porém a sua mulher adulterou contra ele, a sua mulher o traiu. E além de o trair, foi para a casa do seu pai, era uma mulher de Belém de Judá. E esteve ali por alguns dias, a saber, 4 meses. Um dos primeiros erros e pecados do nosso século, adultério. É pesada essa palavra? Olha, meus irmãos, é menos pesada a palavra do que a ação. Muitas pessoas acham pesada a palavra, mas não acham pesada a ação. Posso falar uma coisa bem clara para vocês? O mundo perdeu a vergonha, muitos crentes também. Não pode falar, o pastor falou adultério. Falar não pode, mas fazer pode. É isso? Aí a lágrima não se apartará de ti. Aí o choro não irá embora da sua vida. Aí o choro vai durar muito mais do que uma noite. Primeira coisa que aconteceu, essa mulher então traiu o esposo e foi para a casa do seu pai e passou lá 4 meses. A Bíblia Sagrada nos diz que esse levita resolve então que perdoá-la. E resolve ir à casa do pai dela, em Belém de Judá, para buscá-la de volta. Isso é um gesto nobre. E foi. Pegou o seu moço e foi. Ficou ali alguns dias, o sogro ficou feliz, fica aí meu genro. E a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que na hora de voltar, ele voltou. E poderia ter dormido num determinado local, mas ele disse assim, não vou passar a noite aqui não. Eu vou dormir em Gibeá, que é uma cidade de Benjamim. E foi dormir nessa cidade. Ele, sua esposa, funcionários. E ninguém quis dar abrigo àquele homem, a sua esposa, o seu servo, alimentar os seus animais e coisas assim. E ele foi dormir numa praça. E estando naquela praça, passou um homem que viu aquilo ali, mas espera aí, vocês estão aqui, mas ninguém deu. Não, então vamos para minha casa.
dormir nessa praça aqui não, vamos para minha casa. Era muito comum esse tipo de hospitalidade. E esse homem então levou o levita, a sua esposa, o servo, e estando eles em casa, ainda no capítulo 19, na casa desse homem, a Bíblia diz que era o velho, eles estavam ali alegrando o coração, tranquilos. De repente, homens da cidade, que a Bíblia chama no versículo 22 de filhos de Belial, versículo 22, capítulo 19 de Juízes, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, o senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Primeiro pecado que eu falei para vocês, o adultério. O segundo pecado, quem entendeu o segundo pecado, levanta a mão. Quem entendeu? Vou ler para vocês o versículo. Vocês se lembram de Sodoma e Gomorra? Os homens da cidade falaram: Aló, manda sair, que eram os anjos, para fora que nós queremos eles, os homens. O que ele falou? Não, tem minhas filhas aqui. Esse negócio de homem com homem não dá certo não. Quem entendeu, levanta a mão e diga eu. E olha, meus irmãos, está impregnado. Já tem gente que pega a Bíblia e encontra uma vertente para dizer que isso é agradável a Deus. Os homens dessa cidade, os homens de Gibeá, chegam na casa do velho que acolheu pessoas que iam dormir na praça e dizem: manda o homem para fora, nós queremos é o homem. É o homem. E o velho apavorado diz: não, mas eu tenho uma filha que não conhece varão. De mais a mais tem também a esposa do rapaz aqui. Que negócio é esse? Mandar o homem não. No final das contas, meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala que a esposa do levita foi violada. Quando nós falamos em violação das pessoas, nós estamos falando em outro tipo de crime, um outro tipo de pecado que é camuflado, mas com a informação nós estamos vendo que é todo dia, é toda hora, é a todo momento pessoas que são violadas dessa forma que a Bíblia está falando. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? São coisas que parece que se cria um tabu para se falar delas, mas são coisas que acontecem todos os dias. São coisas que acontecem a pessoas que estão dentro da igreja. São coisas que pessoas às vezes até vêm à igreja, participam do culto, participam da igreja, mas de uma forma ou de outra estão ligadas a esse tipo de coisa. E enquanto não se vencer todos os pecados, não se vencerá o choro de desgosto, de medo, de dor. E Deus não quer que você continue assim. A Bíblia fala que essa mulher foi abusada a noite toda. Quem entende o que eu estou falando? Nós já temos aqui 3 tipos de pecados gravíssimos. Você vai falar: mas irmão Lorival, irmão não pode falar isso. Abra os olhos. Não se abusa de pessoas somente na base da peixeira ou na base da violência. Se abusa quando se explora a sua fé. Tínhamos aqui em São Paulo um senhor que já faleceu, que dizia às mulheres que elas só seriam abençoadas se... Quem está entendendo, diga amém, para não ter que falar tudo. Quem está entendendo, só para não ter que falar tudo. Quer ser abençoada? Então, o pastor tem que... Não sei nem como falar isso, porque dá vergonha de falar. Enquanto não se vencer o pecado, não se vence o choro. E a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que o levita de manhã saiu à procura da sua esposa e a encontrou, ela já estava morta. Indignado, ele a despedaçou com os seus ossos e tudo em 12 partes e enviou para todos os termos as 12 tribos de Israel. A indignação foi tão grande, a Bíblia Sagrada nos diz que a pergunta foi: mas o que aconteceu, o que houve? E foi explicada a situação. E por causa dessa situação, vou falar agora de uma forma mais aberta, inteiramente sexual. Aconteceu uma guerra civil
entre os israelitas, porque todas as tribos se juntaram contra Benjamim, e 65.000 pessoas morreram. 65.000 pessoas morreram. Vocês podem agora entender porque eu li para vocês. O povo veio a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus e levantaram a sua voz e choraram amargamente. Se você quer vencer o choro, se você quer vencer esse pranto, se você quer vencer, vence o pecado. Não adianta esconder o pecado. Não adianta tentar esquecer o pecado. Pecado é para ser colocado diante de Deus se foi cometido, e se colocar perante o Senhor com o coração humilhado e ser perdoado. Senão o pecado trará dor, senão o pecado trará lágrimas, senão o pecado trará a você separação de Deus, e você não vai ter esperança e não vai poder ser feliz, e vai viver essa vida medrosa que você vive. E olha, meus irmãos, é claro que a sensação que nós temos é que só falamos disso, mas não falamos só disso não.